Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um aprendizado sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações, vamos pedir ao amado Mestre Jesus que abençoe a nossa casa de fraternidade, esperando que nos ampare, a fim que saibamos colocar em ação todo o amor que nos desce. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal com a prática do bem, na paciência e tolerância um para com os outros. Ajuda-nos a compreender, a servir para que nossa fé não se torne inútil. Faz-nos aceitar a caridade como prioridade de nossas vidas. Induze nossos braços a trabalhos santificantes, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, nos dê humildade para que nos tornemos doces instrumentos do Teu amor. E agradecendo o privilégio de trabalho no Seu templo de amor, vamos louvar a Tua infinita bondade, hoje e sempre. Assim seja. Então, hoje nós vamos falar da parábola do samaritano, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele fala: fora da caridade não há salvação. E no item 2, ele fala: um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-nos de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou. Do outro lado, um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou, pois, dele, derramou-lhe óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. E tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e os deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante caridade com esse homem, e tudo que dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Isso está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Nós sabemos que Jesus era um excelente pedagogo e sempre tinha uma resposta inteligente para as perguntas dos fariseus. Perguntas essas que visavam pegá-lo em uma resposta onde ele viesse a transgredir as leis para que pudessem prendê-lo. Jesus utilizava as parábolas, que é uma forma alegórica de contar uma história. Então ele utilizava-se dos fatos, do cotidiano, das paisagens, dos elementos que eram referência da vida daquele momento do povo na Palestina. Ele sempre falava do campo, ele falava das plantas, do gado e também falava da candeia. Ele falava de uma maneira que a pessoa, como buscando alguma coisa em que a pessoa que ouvia falava: eu sei do que ele está falando. Então ele utilizava-se de uma linguagem simples, não a linguagem dos doutores da lei, que eram rebuscada, sofisticada, porque muitas vezes nós escutamos algumas coisas sofisticadas e perguntamos para a pessoa:
você gostou daquele livro? Você gostou daquela palestra? E a pessoa responde, foi muito bom, muito inteligente. Mas aí perguntamos, você entendeu aquilo? Não, eu não sou tão inteligente como ele. Então, Jesus sempre era cuidadoso e utilizava-se dos elementos sociais, dos elementos simples da natureza para ser entendido. Todos aqueles que ensinam procuram simplificar. E esse era o objetivo de Cristo com as parábolas: simplificar, para que ninguém fosse excluído, para que todos pudessem entender. E com boa vontade, bastava o quê? Ter boa vontade. Nessa passagem, o jovem doutor da lei, ele tenta Jesus com essa pergunta, como poderia fazer para entrar no reino de Deus? Jesus não se intimida com a resposta e responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? O que ledes aí? E ele fala, amarás ao teu Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o amor da sua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala, é isso aí, faça isso e viverás. Então, porque nós todos temos os conhecimentos morais, as leis de Deus, dentro das nossas consciências, que é um sinal de alerta para nós. Porque independente de sermos doutores da lei ou não, nós temos o conhecimento moral que está esculpido dentro das nossas consciências. Nós sabemos quando vamos praticar um ato ou omitir um fato, se está de acordo com as leis de Deus. Esse sentinela alerta chamado consciência, que cada vez mais vai se desenvolvendo dentro de nós, para que possamos entender o que está certo ou não. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós abafamos essa consciência, nós tripudiamos com ela, não damos atenção para o que ela está falando. Jesus nos passa a ideia do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sabia que o doutor da lei tinha os conhecimentos, Então, por isso que ele fala, está tudo aí na lei. Nós, muitas vezes, que gostamos de complicar, achamos que é necessário muitas fórmulas, mas se formos analisar, todos os livros da Bíblia estão sintetizados, estão resumidos na palavra amor. Toda a filosofia de Jesus está fundamentada na caridade, como se ele dissesse, e assim, o importante é aprendermos a amar e caminharmos em direção a esse sentimento. Então, para ilustrar esse amor que ele fala, eu vou contar uma história de um jovem doutor da lei que procura o sacerdote e pede para que ele explicasse a Bíblia enquanto ele permanecesse suspenso sobre uma perna só, o tempo que ele pudesse aguentar ficar suspenso sobre uma perna. O sacerdote fala, mas isso é impossível, eu não consigo. Como que eu vou explicar os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, nesse tempo? Não dá. Então o jovem doutor da lei fala para ele, então a sua Bíblia não me serve para nada. Até que um dia esse jovem doutor encontra um doutor da lei judeu chamado Hillel e pergunta, faz a mesma pergunta, seria capaz de explicar a Bíblia enquanto permaneço sobre uma perna só? Hillel fala para ele, posso sim. E ele, espantado, pergunta, o que eu tenho que fazer? Hillel fala, toma a sua posição. E daí Hillel fala, ama. O doutor da lei fica espantado e fala, mas só isso? E o restante da Bíblia? O restante da Bíblia é para explicar como você precisa fazer para amar. Um pouco mais detalhado para aqueles que têm mais dificuldade. É como se fosse um professor utilizando certa metodologia para explicar daquela maneira. Então, é uma técnica didática, muitas vezes de uma forma mais direta, de outra com explicações mais detalhadas, como Lucas, no evangelho dele, que
com detalhes, ou João, que utilizava mais a simbologia. Mas afinal, o que eles querem dizer é a mensagem do amor. Mais nada, é somente com a prática da caridade que podemos entrar na lei do amor, que é o ponto mais sublime dos sentimentos. Como eu vou fazer caridade se eu ainda não consigo pensar em doar-me para o outro, para o mundo? No começo da humanidade, nós vivíamos por instintos, depois evoluímos e caminhamos, chegando às emoções ainda corrompidas. E agora estamos caminhando para o ponto mais alto, o ponto sublime, que é o sentimento. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Mas não esse amor corrompido, esse amor egoísta, esse amor de posse que nós temos, mas sim um amor sublime, de olharmos para o outro como gostaríamos de ser olhado, a cuidarmos mais do outro, porque eu quero ser cuidado, ter mais respeito, mais simpatia, porque eu quero ter a simpatia do outro, andar em paz, porque eu quero viver em paz, num mundo de paz. Então começamos a viver nesse mundo de reciprocidades, de trocas. É isso que o Mestre está nos mostrando a todo momento, é caminhar cada vez mais junto do outro, entendendo que o outro não é um estranho, mas sim filho de Deus como eu sou. Nessa passagem, ele nos deixa bem claro que ele fazia uma distinção de conhecimento e o sentir. Jesus sabia do conhecimento do jovem doutor da lei, né, que ele tinha, mas o fato de termos conhecimento não significa que nós sentimos. Vamos parar para pensarmos sobre isso. Nós começamos a ler um livro, começamos a usar a inteligência, raciocinarmos, utilizarmos a razão, mas o fato de compreendermos não significa que nós sentimos aquilo que está falando. Há uma grande diferença entre o saber cerebral e o sentir com o coração. É fazer aquilo porque eu comecei a acreditar naquilo. Sinto com a alma e certamente eu me transformo e começo a agir daquela maneira, sentindo e fazendo. Finalmente, quando Jesus fala para o doutor da lei, faça isso e viverás, mas ele não estava vivo, né? Que vida é essa que Jesus estava falando? Ele estava falando da vida espiritual, no estado mais elevado. Faz o bem, faz o amor, pratica o amor, viverás. Esse viver diferenciado do mundo puramente material. Nós temos a necessidade de uma vida espiritual, de novos anseios, de novas buscas. Nós queremos uma outra vida. O que nos falta é a vida espiritual. É o amanhã com Deus. Não mais a caridade material, mas sim a caridade moral. É uma palavra de incentivo, de carinho. Alguém que nos ajude a percebermos a beleza que temos dentro de nós mesmos, né? Para prosseguirmos com um pouco mais de carinho na caminhada com o outro. Nesta parábola, Jesus nos ensina esta caridade, a caridade moral. Jesus traz a figura do samaritano como sinônimo desta caridade. Quando aprendemos a dar de nós mesmos, a darmos o nosso tempo, quantas vezes nós vemos essa cena se repetir no dia a dia aqui atualmente, na rua, quando alguém solicita o nosso auxílio, quer receber uma palavra amiga, e nós alegamos que não temos tempo, agora não dá, não posso, eu tenho compromisso, não tem como, eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Nós temos que parar para pensarmos, nós estamos próximos de quem, afinal? Que correria é essa para alcançarmos o céu? Que céu é esse que não se tem tempo? Deve ser o céu dos indiferentes, o céu dos apressados, o céu dos egoístas. Por isso, essa figura do samaritano, que era considerado o quê? Um herege pelos judeus, eles viviam na região da Samária,
e não seguiam os ensinamentos judeus, não seguiam o templo de Jerusalém, eles tinham seus próprios templos, eles não obedeciam à lei dos judeus. Por isso eles eram odiados pelos judeus. Então, mas foi ele que utilizou da misericórdia para com o próximo. Então a gente pensa assim, quem vai alcançar a vida eterna quando começamos a entender que aquele que dá é o que mais recebe? Que alegria é de podermos darmos. Repara como o nosso coração se dilata quando fazemos uma coisa boa. Sentimos uma inspiração profunda, o nosso corpo se enche de hormônios, de saúde, de vitalidade, fica mais leve, transmitimos mais alegrias, falamos mais de Deus. Como falar de Deus se ainda não praticamos? O nosso Pai não quer adoradores ajoelhados fazendo sacrifícios. Ele não pede sacrifícios, mas sim misericórdia. Ele não quer que adoremos em palavras, mas sim adoradores em ação, como o samaritano. Que adianta falar que adoramos a Deus se aborrecemos a sua obra? Que adianta falar que amamos a Deus se fazemos tudo o contrário à sua vontade? A quem eu estou enganando? A nós mesmos? Deus não pediu para nós sabermos de tudo, entendermos de tudo, mas sim que nós permitamos sentir a dor do outro, ter a misericórdia para com o outro, que aprendemos a olhar para o outro uma pessoa a qual nós amamos. Então, para finalizarmos essa lição, contando uma história de um rapaz que frequentava a aula de um mestre que explicava sobre a vida e a espiritualidade. Então ele levanta-se e faz uma pergunta: professor, me explica por quê? Faz anos que frequento esse curso, compareço aqui uma vez por semana, venho de uma cidade distante para frequentar o curso. Nesse período eu percebi que muitos alunos conseguiram entender o que o senhor fala e melhorar o seu modo de viver, mas a maioria, como eu, ainda não conseguimos mudar e fazer aquilo que nos ensina. Como explicar isso? O mestre então pergunta: é capaz de fazer um mapa do percurso da sua residência até aqui? O jovem responde: sim, eu faço o mapa e entrego para o senhor. O mestre fala então: quero perguntar uma coisa. O fato de você desenhar um mapa e distribuir para o grupo de alunos, de olharmos esse mapa, significa que eu vou chegar até a sua casa? Ele fala: não. O que eu preciso fazer? É preciso que você olhe o mapa e caminhe na direção da minha residência. Aí o mestre fala: há anos que eu estou falando deste mapa. Uns pegam o mapa e vão andar de acordo com o mapa, dentro do trajeto desse mapa. Outros se preocupam em ficar decorando o mapa. Então, é da mesma forma, os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus. Nós sabemos de cor e salteado, mas quando reencarnamos, nós ficamos aqui apenas decorando esse mapa. Mas alguns vão levantar e caminhar de acordo com aquela bússola, com aquela direção, que é a direção do amor. É isso que o Mestre está nos pedindo. Quando ele solicita para caminharmos junto com ele, ele não fica sentado com o outro ali na calçada, vendo os seus problemas. Ele sabe das dificuldades de cada um. Ele não vai perguntar, ele vai falar: venha, vamos caminhar junto, venha, venha junto comigo. Ele quer que nós deixamos olhemos o mapa e caminhemos em direção a esse percurso, que é o percurso do amor. Então ele espera isso de nós, ele espera o amor em ação. Se nós ficarmos aguardando que a fada do Pirim Pim Pim venha com a varinha mágica
e dê um toque sobre nós e mude, transforme as nossas vidas? Se ficarmos esperando esse tipo de milagres, na verdade é mais um desserviço ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento moral. Nós temos que caminhar, né? Estudar esse mapa e seguirmos em direção ao amor. Então, essa lição nos traz aqui uma reflexão. Que papel que nós estamos fazendo hoje na sociedade? Estamos fazendo o papel de vítima? Porque muitas vezes, quando entramos em sintonia com entidades menos esclarecidas, que nos conduzem a caminhos difíceis, a situações complicadas, onde nos tornamos vítima, devido a estarmos naquela sintonia, ou vamos ser os doutores da lei, que têm o conhecimento, conhece a lei, mas não as coloca em ação, em prática. Ou o melhor é ser o samaritano, né? Ou aquele que realmente teve compaixão do próximo, misericórdia para com o próximo, olhou a dor do outro. Então ele praticou a caridade, que é o amor em ação. E assim, agradecendo essa oportunidade que essa lição nos dá e pedindo ao Mestre que esteja presente em todos os corações. Assim seja.